Pessoal, vamos para a nossa aula de exercícios sobre termometria. Mas antes, se você não assistiu a nossa aula teórica sobre termometria, link aqui, ó. Clica nesse link para você poder assistir primeiro a aula teórica, que vai falar sobre as fórmulas, as equações que a gente está utilizando aqui. É extremamente importante você fazer a teoria primeiro e depois vir conversar com a gente nos exercícios. Gente, exercício número 1. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na Kelvin. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius e 438 kelvins. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a... Percebe que eu tenho dois termômetros, os dois termômetros estão medindo temperaturas em momentos distintos dentro do forno, porém um está numa escala Celsius, o outro na escala Kelvin. Para a gente poder relacionar e entender essa variação de temperatura, a gente vai ter que passar os dois termômetros para a mesma escala termométrica. Veja aqui, eu tenho a primeira temperatura de 120 graus Celsius e a segunda temperatura de 438 kelvins. O que a gente vai ter que fazer? Trabalhar com uma única escala. Então eu vou transformar esse 120 graus Celsius em Kelvin. Seguinte forma, eu vou subir aqui um pouquinho, marcar aqui, ó, 120 graus. E aí eu vou tentar achar essa temperatura em Kelvin, quanto que dá. A gente vai fazer aqui, barra igual a barra. A variação padrão na escala Celsius, 100. Variação padrão na escala Kelvin, 100 também. A variação que a gente está analisando na escala Celsius é 120 menos 0, que vai dar 120. E na escala Kelvin é K menos 273. Corta 100 e 100. A gente vai ficar aqui, 120 é igual a K menos 273. 120, passa o 273 para lá, inverte o sinal, vai ficar mais 273, é igual a K. Ou seja, K é igual a 393. Então a temperatura em Kelvin aqui é 393 kelvins. 120 graus Celsius corresponde a 393 kelvins. A partir disso eu já consigo achar a variação de temperatura do forno, que é a temperatura 2 menos a temperatura 1, dentro de uma mesma escala. Então eu vou ter temperatura 2, que é 438 kelvins, menos a temperatura 1, que é 393 kelvins. Essa variação de temperatura vai dar 45 kelvins. Com essa variação de temperatura, a gente pode relacionar ela com a variação de temperatura em Fahrenheit. Seria assim, ó, barra faz os dois termômetrozinhos. Eu tenho 373, 273, 212 e 32. Eu sei que a variação padrão aqui, na escala Kelvin, é 100. E a variação que ele está me dando ali na medida é uma variação de 45. Então, vou colocar aqui, ó, 45. A variação padrão na escala Fahrenheit é 180. E a variação que ele está me pedindo é x. E eu vou pôr só x, eu não ponho menos 32 em variação. Pessoal, a gente vai fazer aqui a regrinha de 3. Então, isso aqui vai ficar 100x é igual a 45 vezes 180. X vai ser 45 vezes 180, dá 8.100. Dividido por 100. Ok? Ó, nem preciso fazer a divisão. Corta os zeros aqui, vai ficar 81 dividido por 1, que dá 81. Resposta. A variação é de 81 graus Fahrenheit. O que dá ali na alternativa a letra C. Ok? Perceba que esse exercício utilizou a variação das escalas termométricas, o estudo com as 3 escalas termométricas e a análise de variação de temperatura. Não era um exercício que pedia para a gente localizar a temperatura absoluta, mas a variação de temperatura de um corpo. Fique esperto com a pergunta que o exercício está fazendo para você. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, exercício número 2. Uma temperatura é tal que 18 vezes o seu valor na escala Celsius é igual a menos 10 vezes o seu valor na escala Fahrenheit. Determine essa temperatura. Bom, a gente vai ter que fazer uma equaçãozinha aqui então, ó. 18 vezes a temperatura na escala Celsius é igual a menos 10 vezes essa temperatura na escala Fahrenheit.
ok? Bom, vamos isolar aqui Celsius. Celsius seria igual a menos 10 Fahrenheit sobre 18. Ou Celsius é igual a menos 5 Fahrenheit sobre 9. Se a gente dividir por 2 aqui em cima e aqui embaixo, simplificando a equação. E a gente vai ter essa equação aqui. Ou seja, uma relação direta entre essas duas escalas. Aí, a partir disso, a gente vai fazer a análise para verificar qual é essa temperatura. Trabalhando com as temperaturas padrões, que é 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit. Eu tenho aqui uma temperatura em graus Celsius e eu quero saber quanto que é essa temperatura em graus Fahrenheit. Barra igual a barra, temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual a temperatura em graus Fahrenheit sobre 180. Aqui menos 32, claro. Não esqueça que é essa temperatura menos essa. Perfeito? Agora na hora de substituir, quem que é a temperatura em Celsius? A temperatura em Celsius é menos 5F sobre 9. Isso vai ficar menos 5F sobre 9 vezes 100. Ó. É igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 180. Para não gerar uma confusão, vou deixar F aqui também. Ó. Certo? E a gente vai achar o valor de F. Achando esse valor de F, a gente tem a temperatura que a gente está procurando. Isso vai ficar menos 5F sobre 900 é igual a F menos 32 sobre 180. Corta um zero, corta um zero. Isso vai ficar menos 5F, fazendo regrinha de 3, vezes 18 é igual a F menos 32 vezes 90. 5F vezes 18, isso vai dar menos 90F. É igual a F menos 32 vezes 90. Percebe que os dois lados estão sendo multiplicados por 90. Então eu posso cortar esse 90 aqui e aqui. Isso vai ficar aqui menos F é igual a F menos 32. Se eu passar esse F para cá, vai ficar menos F igual a menos 32. Menos 2F é igual a menos 32 e F é igual a menos 32 dividido por menos 2. E menos com menos fica mais. Então a temperatura em Fahrenheit é 16. Então a temperatura em Fahrenheit é igual a 16 graus Fahrenheit. Essa seria a resposta do nosso exercício que corresponde à letra B. Ok? Percebe que o exercício aqui agora pediu para que a gente determinasse uma equação antes de resolver o problema. Um exercício de nível fácil, mas que determina aí pra gente, ou pede pra gente aí um pouco mais de atenção na hora de resolver. Valeu, galera. Até a próxima. 7 sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit que eu quero descobrir, menos 32 dividido por 180. Ok?